Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. É importante que nós tenhamos a decisão de amar a Deus. Ele não vai nos obrigar a amá-lo. Esse amor tem que ser pela vontade de cada um. Eu transmito sempre a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É uma mesma liturgia, é uma liturgia universal. Acho que é a única igreja que tem essa liturgia única em todo o mundo, no planeta. Eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou então você digita aí no campo de busca do Google, na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega ao Facebook, blog, YouTube e Instagram. Liturgia referente ao dia 8 de agosto de 2024, quinta-feira, 18ª semana do tempo comum, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores, ofício da memória. É a missa em homenagem a São Domingos de Gusmão, presbítero e pregador. Portanto, é uma missa não com memória facultativa, mas a memória obrigatória, ok? São Domingos. Antífona da entrada, segundo o site Nova Aliança. E também eu pesquiso no site revista.arautos.org. No meio da igreja o Senhor abriu os seus lábios, encheu-o com o espírito de sabedoria e inteligência, e o revestiu com um manto de glória. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 5. Oração da coleta, rezemos. Coloque sua intenção. Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja o nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar a seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 50 na Bíblia Vulgata, que é a Bíblia de tradução latina da Septuaginta, ou 51, a Bíblia com a tradução dos Escritos de Jerusalém. Versículos 12 ao 13, 14 ao 15, 18 ao 19, refrão 12a. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Repitamos. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor,
Não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Repetamos: ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Agora é hora de aclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com Mateus 16, versículo 18. Depois teremos a proclamação, a transmissão da palavra de Deus, com Mateus 16, versículos do 13 ao 23. Vamos aclamar primeiro, então? Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto não te acontecerá. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí que bonito texto do Evangelho, bom para nós refletirmos. Vamos então fazer a primeira reflexão, que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Ao fazer uma pesquisa sobre sua identidade, Jesus pretende despertar nos discípulos o desejo de aprender melhor a respeito dele. Simão declara: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o confirma, declarando que tal confissão procede de uma revelação do Pai. Então, Jesus confirma que é o Messias. Mas isso vem do Pai, não é da própria cabeça de Pedro.
Pedro, em grego, significa Petros, significa pedra, pedregulho, que se pode lançar, ao passo que pedra, em grego Petra, significa rocha sobre a qual se pode construir um edifício. Pois bem, a comunidade que aí será edificada é domínio de Jesus, minha igreja, na qual Pedro terá a função mediadora central. Contra a igreja nada poderá o poder da morte. A obra de Jesus é imortal. No fim, Jesus acrescenta que está destinado a sofrer em mãos de seus inimigos e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. Portanto, ele é o Messias sofredor que está no Antigo Testamento. Vamos agora ao livro Palavra e Vida, que diz o seguinte, uma reflexão menor. Muitas vezes pensamos que Jesus sabia tudo desde o princípio, que tinha clara ideia a respeito de sua missão e de sua identidade como uma espécie de conhecimento prévio sobrenatural. Mas a verdade é que o Evangelho nos mostra um homem que vai descobrindo pouco a pouco sua identidade e sua missão em diálogo com Deus e com os que o rodeiam. Se retirava para orar, dialogava com a Cananeia e com os discípulos. Como Jesus escutou seu pai, escutou a Cananeia e escutou os seus discípulos. Nós também devemos estar prontos para escutar, pois assim poderemos nos conhecer um pouco mais. Vamos agora a uma reflexão mais profunda, que é de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada de Santini. E vós? É o título, com uma interrogação. Título baseado em Mateus 16, versículos do 13 ao 23. Um evangelho com duas perguntas feitas por Jesus. Que dizem eles que eu sou? E vós, que dizeis? Para a multidão, tomada de espanto, o Rabi da Galileia devia ser alguém poderoso, talvez saído de do mundo dos mortos, digamos assim. Elias, Jeremias, João Batista. Mas para os discípulos que acompanhavam Jesus e viam seus milagres, sorvendo avidamente um ensinamento ímpar, porejante de vida eterna, só podia ser alguém vivo. Daí o brado de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o que escreve Suzanne de Dietrich sobre esta passagem do Evangelho. Diz Suzanne: reconhecer em Jesus não apenas um profeta, mas um filho de Deus, só é permitido a fé. E esta fé só pode ser dom de Deus. O apóstolo São Paulo declara: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não o inspirar. 1 Coríntios, versículo 3 do capítulo 12. Toda a igreja apostólica reconhece que a divindade de Jesus é um mistério de fé, inacessível à simples sabedoria humana. No momento em que Simão confessa sua fé, o próprio Deus que fala por sua boca, uma grande graça é concedida a ele, e Jesus o proclama feliz. Basta este dom para justificar que o Mestre passe às mãos de Simão Pedro as chaves do reino e lhe dê o novo nome, Kefa, a rocha sobre a qual a igreja de Jesus será edificada. Nós cremos, prossegue Suzanne de Dietrich, que se trata claramente da pessoa de Pedro e não somente de sua fé. E é como confessor da fé que Pedro é chamado a desempenhar esse papel. Hoje, quando o mundo vai perdendo a fé e apostando todas as fichas em moedas podres, não podemos abrir mão de nossa tarefa eclesial, abrir as portas da fé ao mundo sem esperança. Em sua recente carta apostólica Porta Fidei, Porta da Fé,
com que nos propunha o ano da fé, o Papa Bento XVI escreve: o professar com a boca indica que a fé implica um testemunho e um compromisso públicos. O cristão não pode jamais pensar que o crer seja um fato privado. A fé é decidir estar com o Senhor para viver com Ele, e este estar com Ele introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita. A fé, precisamente porque é um ato da liberdade, exige também assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. No dia de Pentecostes, a Igreja manifesta com toda clareza esta dimensão pública de crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda a gente. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e fortalece o nosso testemunho, tornando-o franco e corajoso. Palavras de Bento XVI. E para mim, quem é Jesus Cristo? Para mim, para você, quem é Jesus Cristo? É o Filho do Deus vivo? É o nosso Deus? O Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade? E o que você pensa, você que está ouvindo ou vendo essa mensagem? Orai sem cessar, irmãos. Eu criei, por isso falei. Salmo 116, versículo 10. Vamos agora aos santos do dia. A missa do dia 8 de agosto de 2024 deve ser em memória de São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1221 em Bolonha, na Itália, segundo o site revista.arautos.org. Filho da beata Joana Diaza, de nobre família castelhana. Nasceu na Espanha em 1170 e faleceu em Bolonha, Itália, em 1221. Foi fundador da Ordem dos Frades Pregadores, ou dominicanos. Lutou contra as heresias albigense, cátara e valdense. Foi o grande apóstolo do Rosário. A ele, Nossa Senhora entregou esta devoção, a devoção do Rosário, do terço. Temos aqui também, da comunidade católica Canção Nova, um texto bonito que eu vou ler para vocês, esperando a autorização da comunidade Canção Nova, que tantas vezes eu pude visitar. São Domingos nasceu em Caleruega, em Castela Velha, em 1170, Espanha. Pertencia a uma família nobre, católica e rica. Seus pais eram Félix de Gusmão e Joana Daza, e seus irmãos Antônio e Manes. Na sua família havia um tio sacerdote. Assim, a vontade de evangelizar já estava presente desde a infância em Domingos. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Mas aos 24 anos o chamado ao sacerdócio foi maior e Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osma, a pedido do bispo Diego. Logo, foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos de seu governo e também para representar a Santa Sé. Durante a Idade Média havia a heresia dos albigenses ou cátaros no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar os albigenses e propagar o evangelho. Porém, com a morte repentina de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, Domingos fundou uma ordem que oferecia uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. Em 22 de dezembro de 1217, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Eles foram conhecidos como homens sábios, pobres
e austeros. Domingos de Gusmão morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos de idade, no convento de Bolonha. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que o havia conhecido pessoalmente após 13 anos da sua morte. Oração. São Domingos de Gusmão, Santo Mestre, ajuda-me a sempre espalhar a verdade de Cristo e lutar contra todo tipo de blasfêmia e descrença. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 8 de agosto, Santo Eusébio de Milão. Agora temos aqui um bispo do ano 462. Trabalhou pela verdadeira fé e reconstruiu a Catedral de Milão, destruída pelos húngaros. Santo Eusébio de Milão. Santo do dia 8 de agosto, São Múmulo, abade, faleceu em 678. Transladou as relíquias de São Bento para a abadia beneditina de Fleury, na França, para que fossem dignamente veneradas. São Múmulo, rogai por nós. Santo do dia 8 de agosto, Santo Altimano, foi bispo e faleceu em 1091. Altimano, na Áustria, fundou a abadia agostiniana de Gottweig. Restaurou a disciplina no clero e defendeu a liberdade da igreja. Santo do dia 8 de agosto, São Paulo que Ching-zu. Foi mártir, faleceu em 1900. Paulo que Ching-zu foi cortado em pedaços durante a perseguição dos Boxer na China, continente asiático. Meu Deus do céu, olha que martírio, cortado em pedaços. Deu extraordinário exemplo de fortaleza cristã. São Paulo que Ching-zu, rogai por nós junto a Cristo Jesus no céu. Santa do dia 8 de agosto, Santa Bonifácia Rodrigues Castro, virgem, faleceu em 1905, fundou em Zamora, na Espanha, a Congregação das Servas de São José. Santa do dia 8 de agosto, Santa Maria da Cruz MacKillop, foi virgem e faleceu em 1909, foi fundadora da Congregação das Irmãs de São José do Sagrado Coração, faleceu em Sydney, na Austrália. Santa do dia 8 de agosto, Beata Maria Margarida Caiani, foi virgem e faleceu em 1921. Maria Margarida Caiani foi fundadora do Instituto Franciscano das Irmãs Mínimas do Sagrado Coração, em Poggio, na Itália. Santo do dia 8 de agosto, Beato Vladimiro Laskovski, foi um presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, e também mártir, faleceu em 1940. Vladimiro Laskovski foi um sacerdote polonês preso e morto no campo de concentração de Mauthausen-Gusen, na Áustria. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Se Deus nos der um não, é o nosso Pai Celestial. É o melhor para nós. Até o Pai físico na terra nos dá um não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, para nos encontrarmos na vida eterna, na época, digamos assim, deste retorno de Jesus, para que nós tenhamos a vida eterna e nos encontremos
por todos sempre, juntos. Temos que crer em Jesus como Deus, o Deus humanado deste amor infinito, que morreu na cruz por nós, mas venceu a morte no terceiro dia, ascendeu ao céu, está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Temos que crer nele como Deus, arrepender-nos dos nossos pecados. Vamos nos arrepender, meus irmãos. E também vamos ser batizados. Você já foi batizado? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 6 /.